adorar. Estamos em um momento de exaltação ao nome do Senhor. Mas eu quero te convidar, amado, a glorificar a esse Deus poderoso. Abre a tua boca, Bari. Abre a tua boca, Kim, Márcia. Deus te abençoe. Conceição, Carlos Alberto, Fátima, Neto, Tereza, Kelly, Júlia, Deus te abençoe. Lucilene, Daiane, Deus te abençoe. Amorim, Dorinha, Taninha, Marilda, Deus esteja contigo. Isabel, Deus te abençoe. Ruth. Luiz Carlos, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Quero convidar nesta noite, quero convidar o Espírito Santo para tomar a frente dessa live. Venha fazer o que Ele quiser nesta noite. Que a palavra venha do coração de Deus para o nosso coração. Eis aí, amado, o pastor que vai ministrar nesta noite para as nossas vidas. Esse aqui é um pastor, eu não vou falar um velho amigo, porque, poxa, não dá para falar assim, um rapaz jovem ainda. Amém. Mas é o pastor Carlos. Meu querido Levi, tudo bem contigo, rapaz? Tá me ouvindo bem? Até na paz do Senhor. Fica à vontade. Graças a Deus. Pastor Levi, só me conta como que você faz para não envelhecer, rapaz. Me dá essa... Você continua a mesma coisa, glória a Deus, rapaz. Mas igualzinho, mas mudou absolutamente nada. E temos anos que nós não nos vemos, né? Eu não posso dizer que eu tenho cabelo branco, porque eu não tenho, graças a Deus. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: certamente tem alguma coisa a ver com a genética, mas glória a Deus por todas as coisas. É verdade. Mas postaram a semana passada uma coisa assim para mim, que viram um tempão lá do CMA, onde eu trabalho até hoje. Ele disse, pô, tem uma foto do Levi aqui, há 15 anos atrás, continua a mesma coisa. Falei, gente, cara, não, eu melhorei um pouco, né, irmão? Melhorei um pouco. Tá mais bonito, né? Não, isso aí não, isso eu não posso dizer, não. Mas assim, estou cada vez mais confiante em Deus e na graça dele. Mas, pastor, conta um pouco aí da tua história e ministra a palavra do Senhor para que esse povo possa te conhecer. Como você sabe que na live, no Instagram, só tem 1 hora de duração, né? Isso. Então, quando der ali 9h30, a gente encerra. Então, se você puder ir até 9h25, fica à vontade. Tá ótimo, tá ótimo. Meus queridos, graça e paz, boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui com vocês, revendo o meu amigo, pastor Levi. Tivemos o privilégio de lecionarmos juntos na Assembleia de Deus em São Cristóvão, lá no seminário antigo EPOI, na nossa época já era o Sintep, né? Enfim, era o Sintep. Então, era aquele momento, foi um momento muito especial, muito marcante para as nossas vidas, e desde então nós temos essa aliança, né? Essa amizade, porque o reino de Deus, irmãos, é o reino de amigos, não é isso? Não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, né? Então, o reino de Deus é o reino de amigos. Eu louvo a Deus por essa parceria no reino, né? Cumprimentando todos os irmãos. Já vi aí um amigo meu também que estava lá na aula do seminário, o Fabiano, o Glória! Querido Fabiano, Deus te abençoe, todos os irmãos. E eu estou já nessa labuta, né, nessa caminhada, desde o começo da minha vida. Eu tive um privilégio muito grande de nascer num lar evangélico, né? Minha mãe, filha de pastor da Assembleia de Deus, no interior do Ceará. Meu avô foi pioneiro das Assembleias de Deus no Ceará, e a minha mãe, né, quando se mudou aqui para o Rio de Janeiro, ela foi frequentar uma igreja batista na rua onde nós morávamos. É interessante que ela começou uma oração dentro da nossa casa. E aí, grande Danelo, estou vendo aqui, Marcos Danelo, graça e paz, querido. E aí, nós, naquela oração, Jesus começou a batizar
os batistas, com o Espírito Santo com fogo. Você imagina, isso hoje em algumas igrejas já causa um certo constrangimento. Você imagina isso há 40 anos atrás. Então, de uma forma muito gentil, minha mãe foi convidada a se retirar da igreja. E aí nós fomos para a Assembleia de Deus São Cristóvão, onde nós nos conhecemos e tal. E foi ali toda a minha carreira ministerial, onde eu fui desde auxiliar, né, diácono e presbítero. Quem conhece a Assembleia de Deus sabe da hierarquia da Assembleia de Deus, até que, pela graça do Senhor Jesus, em 98, eu fui consagrado ao glorioso ministério. E já fazem aí 21 para 22 anos que a gente está labutando no Santo Ministério. Nesses dias aí, né, foi comemorado, algumas igrejas, né, comemoram dia 8, o dia do pastor, e eu recebi algumas felicitações, e eu sempre respondendo que é um dos maiores, se não o maior privilégio que eu tenho, ser chamado por Deus para o pastorado. Porque ser pastor, irmãos, não é um título. Ser pastor é uma vocação, é uma chamada de Deus. Okay? Não é apenas uma consagração, uma imposição de mãos, é algo que vai muito além disso. Né? E eu louvo a Deus por esse tempo na presença de Deus e tendo a oportunidade de estar ministrando. E hoje, queridos, eu não estou mais na Assembleia de Deus, eu estou na Igreja Evangélica Reviver em Cristo, uma igreja que fica ali em Jacarepaguá, na freguesia. Estamos ali há 10 anos servindo ao Senhor, né? Eu, minha família, e fomos para lá de uma forma assim muito de Deus, né? Deus nos encaminhou para aquele local, e eu louvo ao Senhor porque ali a gente pode estar servindo ao Senhor. Sou responsável pelos homens da igreja, né? O Ministério de Homens e também o Ministério de Missões, e ajudo ali um pouquinho no seminário, né? Tento coordenar alguma coisa, que a direção é do Espírito Santo, né? A gente só coloca os nossos braços, os nossos talentos nas mãos do Senhor. Muito a ver com o nosso tempo, porque a gente está vivendo um momento muito diferente de tudo que a gente já viveu na face da Terra, né? Nós estamos vivendo um tempo... só os bem mais velhos talvez se lembrem da gripe espanhola, né? Quem tiver aí 100 anos, 110 anos de idade, pode se lembrar em 1920, 1918, a gente teve uma gripe espanhola que também trouxe isolamento social e etc., enfim. Mas hoje as proporções são totalmente diferentes, porque nós estamos vivendo um tempo de muita interação. É um tempo onde a gente está aqui, a gente pode fazer uma live, não é? Então, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todas as nossas perspectivas, elas são aumentadas, são valorizadas por causa da interatividade que nós temos, né? Então, você pode perceber, e aqui meu querido Levi, psicólogo, trabalha com pessoas, com terapia, e com certeza, meu querido, seu trabalho deve ter aumentado um pouco, né? Nesse tempo de pandemia, e já vem aumentando já há alguns anos, porque a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade adoeceu. Hoje, no Brasil, nós temos 33 suicídios por dia. Por dia. E quem mais se suicida no Brasil são a faixa etária entre 14 e 29 anos de idade. Enfim, então toda essa interatividade, todo esse progresso, toda essa tecnologia não está trazendo respostas aos anseios da alma. Não está trazendo. Pelo contrário, hoje existem patologias, você sabe muito bem disso, meu querido Levi, que são oriundas da abstinência da interatividade. Doenças de celular. Não sabiam disso. Patologias que são porque a pessoa não pode
assistir mais, estar mais no celular. Aí existem doenças em relação a isso. Imagine só, né? E é exatamente nesse tempo tão diferente, tão complexo que a gente está vivendo, que eu trago uma palavra que todos nós conhecemos, né? Todos nós já ouvimos, já recitamos, já pregamos, né? Que se encontra na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 4, o célebre versículo 13, né? Pessoal um pouco mais antigo, o Levi, essa cara de novo, rapaz, você olha, meu pastor, o senhor tá demais. Mas o senhor deve lembrar de uma luta de boxe que foi considerada a luta dos séculos, né? Entre Mike Tyson e Evander Holyfield, onde foi a famosa mordida na orelha que o Holyfield tomou do Mike Tyson. E quando o Holyfield entrou no ringue, ele estava usando aquele roupão, e no roupão dele tinha escrito esse versículo, Filipenses 4,13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entretanto, esse versículo, irmãos, ele não está sozinho. Ele tem um contexto, e eu gostaria de ler esse contexto para os irmãos a partir do versículo 10, tá? Lendo do 10 até o 14. Diz assim: ora, muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual a verdade andáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Amém. Eu não sei se você já teve essa experiência de ler o texto dentro desse contexto, né? Quando você lê o texto do versículo 13 separado, você sai aí quicando, né? Aleluia! E vamos vencer! E posso todas as coisas. Quando você lê o contexto, você baixa um pouquinho essa bola. O texto está querendo dizer algo muito mais profundo do que apenas ter vitória, 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 vitória. Muito mais profundo. E é sobre isso que eu gostaria de, nesses minutinhos aí, estar dividindo com vocês, porque nós precisamos de uma coisa chamada, que já faz parte da nossa, da nossa compleição, dos nossos instintos. Essa é a palavra que eu estava buscando. Já faz parte do nosso instinto, que se chama adaptabilidade. O ser humano, entre todos os animais que habitam a face da Terra, é o mais adaptável que existe. Existem seres humanos hoje vivendo a 58 graus na sombra. Temperaturas máximas que chegam no deserto do Saara. Tem populações que vivem no deserto do Saara. Os nômades, os tuaregues, são povos do deserto. Existem povos que vivem a 150 graus abaixo de zero. Eu fico pensando, o que é 150? Na realidade, a temperatura chega até 50, 40, 50. Só que quando que bate o vento, a sensação térmica é de menos 150. E tem gente que vive em um lugar desse. Lá no alto da Groenlândia, nas regiões da Sibéria, né? Existem populações. Por que o homem consegue? Porque o homem é adaptável. Eu vejo quando os jogadores de futebol vão jogar em La Paz, lá na Bolívia, a 4.000 metros de altitude. Tem repórter que não consegue nem falar,
né? Nem narrar o jogo. O jogador ainda corre. Muitos deles desmaiam, vomitam, porque... Assim, e tem gente, uma capital de um país está lá, a 4.000 metros acima do nível do mar. Como que é possível isso? Por causa da nossa adaptabilidade. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Gente, eu aprendi, olha esse termo, eu aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que eu me encontro. Eu aprendi. Então, meu querido, em nome de Jesus, nós estamos vivendo numa época, num tempo que precisamos aprender a viver com distanciamento social, a viver com a incerteza, a viver com notícias tristes, como todo dia nós estamos vendo. Quantos de nós já perdemos entes queridos? Eu já perdi uma tia por causa da Covid. Ontem, uma irmã da nossa igreja perdeu a sua irmã de sangue, a esposa de um dos pastores da nossa igreja. Enfim, irmãos, nós estamos vivendo nesse tempo. Ai, agora eu vou morrer, eu vou se esperar, eu não vou fazer mais nada, ai, socorro. Meu querido, saiba viver debaixo de qualquer circunstância, porque você tem a capacidade dada pelo Criador de adaptação. Glória a Deus. Foi o Criador que te deu isso. Segundo ponto que eu quero ressaltar é a respeito do entendimento que nós precisamos ter das nuances da vida. A vida, irmãos, ela é uma gangorra. A vida é uma montanha russa. A vida, ela é composta de altos e baixos. Uma vez eu ouvi um técnico de futebol, nunca mais me esqueço daquela declaração, o técnico René Simões. Ele disse uma vez, quando ele teve uma grande vitória, ele estava muito questionado, eu não me lembro o time que ele estava dirigindo, ele estava muito, muito questionado. E aí teve uma vitória de lavada, né? Aquela vitória de que beleza, goleada. E aí o repórter perguntou para ele, então, René, agora tá com a alma lavada. Aí ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse: eu não me alegro muito nas vitórias, assim como eu não me entristeço muito nas derrotas. Eu sei me manter equilibrado. Claro. Peguei aqui para mim. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que a vida é isso. Um dia tu tá na crista da onda, empregado, saúde, sabe, dinheiro sobrando, podendo ajudar os outros, investindo, comprando imóvel, tá com o carro do ano, enfim, tá lá. E tem vezes, irmão, que o emprego foi embora, que a saúde acabou, que as coisas começam a decair. E aí o que você estava acostumado de fartura já não é tanto. Não dá mais para você ir a restaurante toda semana. Não dá mais para você trocar de carro todo ano. Não dá mais para você fazer aquela reforma no apartamento. Sabe por quê, querido? Porque a vida é assim mesmo. E o apóstolo Paulo diz: sei passar falta e sei ter em abundância. Claro. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado tanto a ter fartura como a passar fome, tanto ter abundância como ter necessidade. Então saiba, meu querido, que esta é a vida. Porque isso aconteceu comigo. É a vida, filho. Bem-vindo. Porque você vai
passar os seus dias perguntando e não vai ter resposta. Às vezes, Deus até te responde, te abre um leque, alguma coisa lá na frente acontece e você entende o porquê daquilo, mas na maioria das vezes nós não teremos respostas às nossas indagações, porque são processos da vida. E agora vem a resposta de Deus para a sua situação. Versículo de número 13, irmão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. No dia que você tiver que se adaptar a uma realidade diferente, você vai ter forças para fazer, porque o Senhor está contigo. Glória a Deus, glória a Deus. No dia que você estiver por baixo, que lhe faltar as coisas que normalmente você tinha, você terá forças para continuar a caminhada, porque Ele te fortalece. Glória a Deus. Aleluia. É por isso, irmãos, que a gente que está em Cristo, nós não nos desesperamos. Como diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, somos atribulados, mas não angustiados. Somos perseguidos, mas não desesperados. Sabe por quê? E o versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios, ele responde, porque existe um quê? Um tesouro escondido em vasos de barro. Oh, glória, aleluia. É por isso, querido, que você está de pé. Não é porque você é inteligente, porque você sabe, né, fazer aqui o jogo e tal, e você puxa daqui, puxa de lá, estica daqui, estica de lá, e estamos indo. Irmão, você vai até a página 7. Depois tu não consegue mais, porque o ser humano não aguenta determinadas pressões, mas só que em nós habita aquele que nos fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Não é pela tua força, meu querido, não é pelo seu conhecimento, não é pelo teu estudo, não é pelas tuas conveniências, mas é o Senhor Jesus que te pega pela mão direita e te diz, não temas, eu, o Senhor, te esforço e te ajudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. É por isso, irmão, que a gente está de pé. E se nós formos aqui contar experiências de quantas angústias, de quanto perrengue a gente já passou, né, pastor Levi? Quanta coisa, cara. E a gente está aqui, rapaz, de pé, feliz, identificando as situações, sabe por quê? Porque o Senhor nos fortalece, querido. E eu quis colocar dentro desse contexto, e aqui a gente já encerra, já começa a encerrar, o versículo de número 14. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Aleluia. O apóstolo Paulo, e aqui a gente precisa entender um pouquinho do contexto de quando foi escrita essa carta. A carta aos Filipenses foi escrita de dentro da prisão em Roma, quando Paulo estava preso, na sua primeira prisão. Paulo teve 2 prisões. Na primeira prisão, ele escreveu 4 cartas. A carta aos Efésios, aos Filipenses, essa que nós lemos, e a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. E depois ele é solto, continua o seu ministério e é preso novamente, e a sua segunda prisão lhe leva à morte. E na sua segunda prisão, também em Roma, ele escreve a carta de 2 Timóteo. Então, meus queridos, nós estamos dentro de um contexto de reclusão. Estamos de um contexto de isolamento, aonde o apóstolo Paulo está vivendo isso. Entretanto, o tema, olha só, irmãos, que coisa discrepante. O tema da epístola aos Filipenses é alegria do Senhor.
Glória. E o capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. E se você fizer um estudo sobre a epístola aos Filipenses, você vai perceber que em vários momentos ele repete a expressão alegria, alegrai-vos, regozijai-vos. Porque, irmãos, eu posso estar preso, mas a palavra de Deus, ela está livre. É verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! O meu espírito está livre. Glória a Deus. Minha alma está livre. E mesmo que cadeias venham me cercar, eu exultarei no Senhor. Deus da minha salvação. Então é isso, irmãos. Essa é a essência do texto. E agora eu quero complementar, dizer para você: fizestes bem em tomar parte da minha aflição. O que acontecia naquele momento? A igreja de Filipos, da cidade de Filipos, ela contribuía com o apóstolo Paulo, porque ele, estando na prisão, ele estava numa casa, não era uma penitenciária comum. E naquela casa ele tinha que arcar com as suas despesas. Não é igual hoje, não. O camarada vai para a cadeia, o governo paga tudo, comida, toda a infraestrutura, ainda tem alguns que recebem salário, né? Não, naquele tempo não. A pessoa tinha que pagar para ficar preso. Olha só que doideira, né? Verdade. Império Romano. E Paulo tinha que arcar com essa despesa. E quem arcava com essa despesa? Você estava preso. Eram as igrejas. E principalmente a igreja de Filipos, que trazia as ofertas pela mão de Epafrodito. É só você continuar lendo o texto, você vai perceber isso. Agradecemos a Epafrodito que me trouxe a oferta da igreja. O que eu quero dizer com isso, meu querido? Olha o que eu vou falar para a sua vida. Receba essa palavra porque é de Deus. Glória. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de reclusão, será um tempo que Deus vai lhe usar para abençoar vidas. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. É um tempo em que você será abençoado, porque o Senhor te fortalece, e você será um abençoador, porque existem vidas que estão precisando da tua mão, da tua ajuda, da tua palavra, de um telefonema, de um WhatsApp, de uma mensagem, de um acompanhamento, de uma pergunta: como você está? E Deus vai lhe usar para abençoar pessoas no meio desse caos. Aleluia! Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Portanto, meus amados, que a gente possa, nesse tempo, e aqui eu falo como pastor de 22 anos de ministério, que vou completar 22 anos de ministério, que nesse tempo nós possamos resgatar o conceito de igreja. Porque a igreja, irmãos, não é e nunca foi templos. A igreja somos nós. Nunca foi. Tanto é que Deus nunca quis construir templos. Você lembra? Quem conhece a Bíblia sabe. No momento que Davi pensou em construir um templo, o que Deus falou para ele? Não vai construir, não. Ah, vai, eu não quero isso. Construiu, sim, o templo de Salomão. E quando Deus quis suscitar uma casa de habitação, e isso nós podemos ler lá em Atos, no capítulo 15, Deus disse: edificarei novamente o tabernáculo de Davi. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Que Deus quer um tabernáculo e não quer um templo? Porque o templo é fixo, o tabernáculo ele é móvel. Aqui está o tabernáculo. Aí está o tabernáculo de Deus. Essa é a igreja, gente. Nós não precisamos de um templo para adorar a Deus. Nós não precisamos de um templo para fazer coisas para o Senhor. Nós precisamos que sejamos fortalecidos pelo Senhor,
para, através desse fortalecimento, nós manifestarmos a glória dele para todas as nações. E eu creio que Deus está restaurando isso, viu? Amém. Eu creio. Esse tempo é um tempo de muito aprendizado. É um tempo muito precioso. Que Deus vai lhe ensinar. Deus vai ministrar na sua vida para que você possa repartir com os teus irmãos. É um tempo de intercessão, de orarmos uns pelos outros, mas sentindo a dor do outro, como é uma intercessão, como uma intercessão deve ser feita. E eu vejo que está acontecendo isso. Hoje eu recebi uma ligação de uma irmã chorando porque estava orando por outra pessoa. Vamos orar. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que Deus está fazendo, irmãos? Que coisa linda. Sabe por quê? Porque o Senhor está se manifestando em nós num momento de aflição. E a gente vai entender que nós podemos todas as coisas. Que nos fortalece. Glória a Deus. Amém? Amém. 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 Que bênção, que bênção, irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Que alegria poder compartilhar esse texto. Que alegria poder compartilhar essa verdade de Deus. Que alegria estar aqui junto com meu amigo, pastorzão Levi, um homem de Deus. Tenho muito respeito, muita admiração, muito carinho. E que tem sido fiel. Graças a Deus, irmãos, é tão bom a gente... Quantos anos a gente não se via, né? Quanto tempo. E a gente continua fiel ao Senhor. Fiel à visão que Deus tem nos dado. Quantos colegas nossos, né, se desviaram. E alguns se desviaram dentro da casa, estão dentro de igrejas, mas pregando um evangelho muito tortuoso. Infelizmente, conheço alguns, muito triste, mas nós mantemos a nossa posição e nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém, querido. Muito obrigado. Espero que você tenha na sua agenda aí tão corrida, né? Que hoje o pastor estaria, né, trabalhando no seminário, mas organizou a sua agenda para estar aqui com a gente. Então, eu também quero te agradecer por esse privilégio que Deus nos deu de te ouvir, né, depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo. Eu sei que ali naquela nossa fase no seminário foi uma fase muito boa, né? Eu sempre entendo assim, Deus prepara as bases para depois erguer um edifício. É verdade. Né? E aquele seminário ali espalhou pastores, obreiros, para esse Brasil todo e até para o exterior. É verdade. Eu tenho uns amigos que fizeram comigo o seminário lá em São Cristóvão e hoje estão morando nos Estados Unidos, na Europa, estão em outros lugares. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, eu te agradeço por essa oportunidade de se permitir, né, ser usado por Deus para nós. Isso é uma palavra tremenda, linda, tremenda mesmo. Glória a Deus por isso. E eu espero que você nos dê essa nova oportunidade e um outro dia te ouvir. Eu sei que está tão, né, assim, corrido, né, com as obrigações diárias, mas glória a Deus por tudo. Tá bom, pastor? É verdade. E tendo oportunidade, a gente sempre está aqui à disposição. Não é? Esse tempo aí, a gente, no seminário, nós estamos num sistema EAD, e nesse sistema, né, à distância, a gente pensa que é mais tranquilo. Olha, se trabalha mais, viu? Hoje eu estava baixando arquivo de aula, colocando no YouTube, colocando para a turma. É uma correria, mas tem sido um tempo de muito aprendizado, né, em todas as áreas. Glória a Deus por tudo. Então a gente vai aqui, está faltando 5 minutinhos, eu vou orar pelo povo. Amém. 4 minutinhos, vou orar pelo povo, botar aqui uma canção. Mas eu louvo a Deus aí pela tua vida, tua família. E quem sabe um dia a gente vai estar lá, na freguesia. Já morei na freguesia também. Em nome de Jesus, é verdade, você me falou. E a gente morava bem próximo, tu se lembra?
Isso aí, exatamente, a gente era quase vizinho, rapaz. Não, eu estou falando, quando a gente morava, eu morava na Ministro Viveira de Castro e tu morava na Ronald Carvalho. Isso, Ronald Carvalho. Ronald Carvalho, a gente era quase vizinho, né, rapaz? Não, e às vezes passava tanta dificuldade para sair do seminário, para vir para casa. Olha, quantas lutas, quantas lutas. É verdade. Às vezes pegava aquela carona abençoado com um professor que era um fusquinha azul, rapaz. Ai, me lembro de velhos bons tempos. Tempo bom isso aí. É o tempo da nossa formação, né? A gente ter essa maturidade e valorizar essas coisas que a gente tem hoje, né? É verdade. Então, querido, dá aí as considerações finais e amém. A gente vai. Eu vou orar pelo povo. Realmente só agradecer, muito obrigado. Estou olhando aqui tantas mensagens, né? E, enfim, tantas participações aí do pessoal. Que Deus abençoe a cada um. E Deus vai fortalecer, porque a promessa é bíblico. Deus vai fortalecer você para atravessar esse tempo de uma forma equilibrada, sem perder a esperança, sem perder a doçura, sem perder a alegria, sem perder essa comunhão, esse brilho nos olhos. Você vai continuar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, viu? Amém, querido. A paz do Senhor. Até a próxima. Deus quiser. Paz. Obrigado. Paz. Amados, eu vou botar essa última canção para logo em seguida fazer uma oração por vocês. Essa canção tem como título Te Seguirei Até o Fim. Tem tudo a ver com essa mensagem. Eu quero pedir a Deus que você tenha isso no seu coração. Seguir ao Senhor até o fim, até quando o Senhor voltar. Então eu quero orar por essas pessoas que têm colocado aqui o seu pedido, que têm colocado aqui diante de Deus. Como está o seu coração? Eu quero orar pelo Carlos Roberto, pela Lu, pela irmã Conceição, pela irmã Cavalcante, por todos vocês que estão aqui. A Renata Amorim, quero orar também. Mas declare nesta noite, Senhor, eu quero te servir até o fim. Oh, Deus te abençoe, amado. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Irmã Valéria, Deus te visite. Marlô, Deus te visite. Pepita, Deus seja contigo, com teus filhos, com teus netos. Deus te abençoe nesta noite. As pessoas que estão doentes, essas pessoas que estão que foram acometidas por este vírus, eu peço que Deus liberte, que Deus cure, que Deus transforme. Bárbara, Deus te abençoe. Neuza, Deus seja com a tua vida. Dorinha, Deus entre com providência na tua casa, junto com o teu marido, teu filho Bruno. Deus abençoe teus netos, tua filha. Deus abençoe cada irmão que está aqui nesta noite. Olha o que diz, presta atenção na letra desse cântico. Te seguirei, Senhor, até o fim. Todos os dias da minha vida seja para ti. Declare isso ao Senhor nessa noite. Como disse aqui o pastor Luiz Cláudio, Deus seja a tua fortaleza. Deus seja a tua rocha. Deus é com você, não desista. O Todo-Poderoso está conosco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tchau, amados. Siga o Senhor até o fim. Até o fim. Shalom, amados. Deus abençoe sua semana. Cecílio, Deus te abençoe. Cláudia, Bárbara, Taninha, todos vocês que aí estão. Shalom, querido.